O dia que eu fui o pior encontro da vida de uma pessoa. Ontem. Essa vergonha que tá refletindo na minha cabeça desde ontem. E acho que vai permanecer por mais uns anos, assim. Porque... que humilhação. Eu tinha visto ele 2 vezes na minha vida. E na segunda vez, ele me perguntou qual que era o nome dele. E eu não sabia. Eu não precisava saber o nome dele pra ter gostado do encontro, né? Então, whatever. A gente continuou conversando. Aí a gente se viu ontem. Eu ia ir lá ficar umas 2 horinhas e depois eu ia sair pra uma festa. Aí eu cheguei lá, bem linda, bela, conheci o amigo dele, a gente ficou resenhando. E eu, que já estava bebendo há 8 horas, achei que seria de bom tom beber mais gin sem se alimentar. Eu senti que eu tava muito alegre, mas assim, até aí eu só via vantagens, entendeu? Porque queria dizer que o negócio seria mais gostoso, ia ser mais divertido. Então até aí tava tudo bem. Até que ele acende um tabaco. E, gente, o meu mundo bêbada e o mundo do tabaco não pode colidir. Não, de jeito nenhum. É óbvio que eu não iria recusar. Fazia nem 1 hora que eu tava na casa dele. Tudo começou a girar. And round and round. Eu pensei, é psicológico. Eu dou conta do negócio. Bebi um gole de água e falei, vai passar, respira. Até que, gente, comecei a suar frio. Apenas mais um dia na vida da futura esposa dos senhores. O porquê que ela está contando esse relato na internet, mirando uma câmera dentro da própria cara, eu não sei, mas ela está fazendo isso. Primeiramente, que a digníssima estava saindo com um rapaz qual ela nem sabia o nome, e pasmem, ela já estava no segundo encontro com ele. Será que a rotação de homens na mão da digníssima tá alta, a ponto dela nem lembrar o nome dos homens com os quais ela se relaciona? É uma possibilidade, ou talvez seja só uma falta de memória, né? Tem gente que não consegue se lembrar muito bem das coisas. Eu acho que foi isso daí, é o meu palpite. Ela tem memória fraca, mas ela se justifica. Ah, eu não preciso saber o nome de um homem para gostar do encontro com ele? Verdade. A senhora está coberta de razão. Não nos apeguemos aos detalhes. E daí diz a digníssima do vídeo que viu esse tal rapaz ontem, qual ela nem sabia o nome, para, segundo ela, ficar com ele algumas horinhas e depois ir para uma festa. E daí ela dá aquele sorrisinho maroto, aquele sorriso que o cara não precisa nem ter lido o excelente livro Manual da Persuasão do FBI, que está com o link fixado aqui nos comentários abaixo e também na descrição desse vídeo, para anotar que dentro desse sorriso existe muita malícia, mas é aquela malícia do bem, né? Aquela malícia gostosa, aquela lá que a gente gosta. A digníssima sorriu tão gostoso que até se mordeu ali. Que isto? E detalhe, ela diz que estava bebendo já fazia 8 horas, caramba, e estava de pé como ainda? Se bem que para fazer o que ela queria, ela não precisaria necessariamente estar em pé. Mas é perigoso isso daí, hein, digníssima? Ir pra casa de um cara que você não sabe nem o nome, com um amigo dele mais estranho ainda do que ele já é pra você, pois tu não sabe nem o nome dele, embriagada ainda? Essa quer viver, quer sentir as fortes emoções. Menos mal que ela não é daquele tipo de mulher que ainda no outro dia fala: nossa, eles se aproveitaram de mim, eu não estava em condições. Muito pelo contrário, ela fica mais se gabando, contando para os outros na internet, se rindo toda, se mordendo, como se estivesse arrasando. É o verdadeiro orgulho do papai, orgulho do futuro sogrão dos senhores. E aí ela complementa dizendo: eu tava mais alegre
Resumindo, estava bêbada, na manguaça, embriagada. Mas, segundo ela, é melhor ainda, pois dessa forma a relação fica mais gostosa, fica mais saborosa, diferenciada. Então, se fosse uma mulher da minha família, eu daria o conselho para ela não ir para casa de estranhos embriagada. Mas se é disso que a senhora gosta, quem sou eu para questionar, apesar de não achar essa uma boa ideia? Fique à vontade, então. Quem sou eu para querer cercear a liberdade de alguém? Jamais. E aí, depois da cachaça, ela também recorreu ao entorpecente do tabaco. E acredita ela que foi por isso que ela viu tudo girando, não sabia mais onde estava. Então, a não ser que eles colocaram algo diferenciado aí nesse tabaco, eu acho que a senhora ficou desse jeito, nesse estado, por causa da cachaça mesmo. Tabaco, até onde eu sei, não deixa ninguém ver as coisas girando. A senhora estava entornando caldo, bebendo mais que Opala. Aí as coisas vão girar mesmo, não tem jeito. Eu pensei, bom, vamos pro quarto, que daí eu vou embora. Eu nem lembro, sinceramente, o que rolou. Eu tava me segurando pra não vomitar e assim que eu tive a oportunidade, fui pro banheiro pra poder passar mal na minha privacidade, né? A minha ideia era melhorar pra eu conseguir entrar no Uber e ir embora. Tipo assim, eu não queria mais ficar lá. Aí eu tava lá no banheiro, assim, parecendo uma cracuda, assim. Ia escutar, ele tava escutando barulho, mas assim, foda-se, filho, sei lá, aumenta a música, ignora. E aí eu pensei que seria uma ótima ideia entrar no banheiro, tomar banho, sem sabonete, sem shampoo, sem nada, só embaixo da água em posição fetal. Achei que eu tinha trancado a porta. Eu não tranquei. Acho que o Divo estava se preocupado, né? Eu já não sei, perdi a noção de quanto tempo que eu tava no banheiro. Abriu a porta. Tava pelada, em posição fetal, a pia toda vomitada. E se você está gostando desse conteúdo, eu gostaria de convidar você a dar um like no vídeo, a se inscrever no canal e apertar no botão hypar que fica ali perto dos comentários. E considere se tornar um membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, clicando no botão Seja Membro ou no link da descrição do vídeo. E daí, no auge da sua embriaguez, o que foi que ela pensou? Pô, eu acho que eu não estou em condições de entregar meu corpo para alguém. Como eu passei do ponto, talvez eu vá embora agora e venha outro dia conhecer o rapaz, fazer ali o que eu tô com vontade de fazer com ele. Não, não foi isso que ela pensou, até porque, a essa altura do campeonato, ela já não devia mais estar pensando em nada. Mas a única coisinha que ela conseguiu raciocinar foi: vou pra cama com o cara, já tô aqui, vou pra bate. A libido tava como? Gritando, atacadíssima. E daí ela nem lembra o que rolou, o que fez, o que não fez, como é que foi ou não foi. Só foi. Enquanto segurava ali pra não vomitar, o cara só, como dizia o Bruno Diglio, no blau, 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 arrepiando. E daí a digníssima já nem sabia onde é que tava, foi andando assim pela casa, parecendo, tá ligado, em filme, quando tem uma explosão, algum evento assim muito catastrófico, que os sobreviventes saem caminhando assim, meio sem entender nada, o que tá acontecendo, e andam e caem, esbarram nas coisas. E daí ela achou um banheiro ali, se atirou debaixo do chuveiro, já tava, né, como posso dizer, despida, e como a própria mesma diz, ficou em posição fetal lá, debaixo d'água. E ainda reclama que ela não trancou a porta. Pô, que bom que você não trancou, né, porra? Fazia 8 horas que tu tava tomando cachaça, só o que faltava era tu ter um piripaque ali, um coma alcoólico, e o cara ter que arrebentar a porta pra te salvar, sendo que o cara e o amigo dele tão bêbado ainda. E daí o cara de fato foi até lá e encontrou ela em um estado deprimente, jogada no chão, toda arreganhada, com as prateleiras
pia, chão, tudo vomitado. A futura esposa dos senhores está sendo forjada na dor. Alguns homens aqui da comunidade falam de forma muito injusta. Pô, porque a vida das digníssimas são fáceis. Elas não passam perrengue. Passam sim, tá aí a prova. Ó que BO, elas também têm suas batalhas para enfrentar, os seus leões para matar por dia. Essa daí é uma história de superação. Eu, se fosse a digníssima, escrevia até um livro. E pior, se é que pode, eu não vi que ele tinha entrado no banheiro. De tão bêbada que eu achei que ele tava falando comigo do lado de fora. Então eu continuei em posição fetal, respondendo ele. Aí eu pedi pra ele sair, né? Porque puta que pariu, gente, que vergonha. Quando eu consegui ficar de pé, eu falei, ok, é nóis, vamos embora. E pensei, bom, ele já me viu nessa situação, né? Não dá pra eu esconder. Então eu vou pedir pra ficar um pouquinho deitada, porque eu ainda quero sair pra festa. Então talvez se eu ficar deitadinha por meia horinha, passe. Deitei na cama dele. E tudo voltou a girar mais intensamente ainda. Não deu tempo de eu levantar e ir pro banheiro. Deu tempo dele tirar o tapete e segurar meu cabelo. Enquanto eu tava vomitando, eu tava pedindo desculpa porque eu não vomitei uma vez só. Eu não sei quantas vezes eu vomitei. E pedindo pra ele não limpar meu vômito, ele limpou meu vômito. Ele limpou meu vômito, gente. O amigo dele escutando, ele limpando. Eu não tinha forças pra me tirar dessa vergonha que eu mesma me coloquei, né? Então eu tive que ficar lá e aceitar que assim... Aí ele levou água pra mim. Ele levou Gatorade. Ele levou um balde. Ele limpou a cama, porque eu também sujei a cama. Desculpas, mineirinho. Eu acordei 2 da manhã e tentei sair, assim, escondido, sem ele me ver. Não deu certo, ele me viu. Só desculpas, tá? Eu sei que eu já pedi umas 20, mas assim... E daí, quando ela se deu conta que o cara tava falando com ela de dentro do banheiro e não de fora, ela ainda pediu para esse cara, pô, sai daqui, mano, dá licença, eu quero a minha privacidade. Estando na casa do cara, no banheiro do cara. Pô, e esses caras são completamente insanos, né? Porque pra isso daí dar numa merda, puta que o pariu, é 2 palitos. É como eu disse, né? Ainda bem que a digníssima só é inconsequente e não mal intencionada. Porque, meu irmão, tem mulher que se arrepende no outro dia e daí já começa a inventar que não. Olha o estado no qual eu estou. Eles não podiam ter se aproveitado de mim, era visível que eu não estava em condições de ter uma relação íntima ali, mas né, se da parte dela ela não estava nem aí pra vida, pro mundo, nem pra porra nenhuma, da parte dos caras, eles também não estavam. Tu é louco, mano. A partir do momento que eu vejo, a digníssima bebeu, passou um pouquinho ali da conta, esquece, deixa pra lá, não vale o risco não. Fica aqui até essa dica para os senhores. Óbvio, a grande maioria das mulheres que tem uma relação ali casual, consentida, depois de beber um pouco a mais em uma festa ou qualquer outro evento, não vão denunciar o cara no outro dia, até porque elas sabem que foram lá, beberam porque quiseram e tiveram a relação querendo também. A própria digníssima desse vídeo deixa isso muito claro. Muito provavelmente até ela tem o costume e o hábito de fazer isso daí pelo jeito com o qual ela trata isso daí com muita naturalidade, mas tem mulher da pá virada que vai se colocar nessa situação sabendo onde está se colocando e ainda denunciar o homem depois. Fiquem espertos. Mas ainda tem o grande finale, como se tudo já não estivesse ridículo. Ela ainda depois que saiu do banheiro foi se deitar na cama do rapaz, que ela não sabia o nome, e vomitou a cama e o quarto dele inteiro. Meu irmão, os caras são kamikaze mesmo, tá
Porra, é com isso que eu tô impressionado. Mulher da dessa ir pra casa de estranho de forma inconsequente, isso daí, pra qualquer pessoa que viveu um pouquinho e que tem um mínimo de inteligência, sabe que é normal pra caramba. Mas agora os caras se colocarem numa situação dessas, mano, onde a mina tava bebendo fazia 8 horas, não que os caras não estivessem também, mas vocês estão ligados que para homens e para mulheres as coisas são bem diferentes. Se ela quisesse arrebentar com a vida desse cara, mano, os caras são muito loucos. Ainda mais que ela vomitou em tudo, tinha outro cara lá com ele. Puta que o pariu, os caras, mano, eu não acredito. E isso que é vontade de viver. E daí o cara, até porque ele ia fazer o quê, né? Limpou o vômito dela no final de tudo. Que encontro maravilhoso. E daí o videozinho termina até de forma meio fofa. Ai, ele veio me trazer aguinha. Gatoradezinho, me trouxe um balde. Esse cara aí te ama. Eu só não falo para você ficar com ele, porque com certeza essa digníssima do vídeo, como eu falei, será a futura esposa de algum inscrito aqui do canal. E o inscrito aqui que for assumir a digníssima é para tratá-la bem, hein? Os senhores estão vendo a doçura que é essa mulher. Olha por tudo o que ela passou. Se eu descobrir que alguém está tratando ela mal, vai se ver comigo. E essa aventura termina com ela pedindo 1000 desculpas para o cara. Tá aí, gostei do relato. A melhor head sempre vem delas. E segue o baile. É só mais um dia na vida de uma mulher moderna. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa aí seu comentário dizendo o que você achou do vídeo. Se tiver alguma coisa para agregar, pode comentar aqui pra gente. Obrigado pela atenção e um abraço, rapaziada.